E aí galera, beleza? Nesse vídeo iniciaremos todo o estudo da trigonometria. Era um assunto muito pedido aqui no canal para que eu refizesse, então chegou o momento, tô muito feliz em trazer para vocês. E para começar, nessa primeira aula temos a trigonometria do triângulo retângulo. Como nós veremos a trigonometria no triângulo retângulo, primeira coisa que a gente precisa é lembrar o que é um triângulo retângulo, que nós já vimos lá na geometria plana. É aquele triângulo que apresenta um ângulo interno de 90 graus, que eu chamo de ângulo reto. Aqui tem o meu triângulo retângulo. Sempre que você tem esse quadradinho com essa bolinha dentro, isso indica um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. O lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto, que está de frente para o ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Esse lado aqui é a hipotenusa do meu triângulo. E os outros dois lados são catetos. O que a gente tem que lembrar lá da geometria plana? O teorema de Pitágoras. Ele fala que em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Basicamente, isso serve para quê? Conhecendo dois lados do triângulo, eu consigo encontrar o terceiro. Mas qual a diferença disso aqui que a gente viu lá na geometria plana, porque nós veremos agora na trigonometria? Aqui na trigonometria trabalharemos também com os ângulos do triângulo, e mais especificamente na trigonometria do triângulo retângulo, que é o objetivo dessa aula, a gente sempre vai usar um ângulo e um lado para encontrar um segundo lado desse triângulo. Mas veremos isso mais para frente, são as razões trigonométricas. Agora, veja que eu marquei um dos ângulos desse triângulo, esse ângulo aqui, chamei ele de A, e chamei um dos catetos de oposto e o outro de adjacente. Os catetos não serão apenas catetos, eu posso ter um cateto oposto e posso ter um cateto adjacente. Vai depender de qual ângulo eu peguei para analisar. Com relação a esse ângulo A, esse cateto ele é o oposto porque ele é o cateto que está de frente, é o lado que está de frente para esse ângulo, por isso que eu chamo de oposto. E esse cateto de baixo eu chamo de adjacente porque é o cateto que está junto desse ângulo A. Tá? Então, o oposto é o lado que está de frente, que está oposto ao ângulo, e adjacente é aquele lado que está junto do teu ângulo. E hipotenusa não importa, hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O que é importante observar é que se eu pegasse esse ângulo aqui de cima, por exemplo, qual seria o meu cateto oposto? Aí iria inverter, né? O oposto seria esse de baixo e o adjacente seria esse cateto aqui. Depende de qual ângulo você está analisando. Agora chegamos no momento mais importante da aula, que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Como o próprio título muito bem já traz, é no triângulo retângulo, vale só para ele, tá? Por que são razões? Porque razão é divisão, então são divisões que eu tenho ali. As três razões trigonométricas no triângulo retângulo são o seno, o cosseno e a tangente. O que acontece com o seno? O seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pelo cateto adjacente a ele. Para você lembrar das três razões, tem um macete maravilhoso. É o só que à toa. O que, professor? Só que à toa, tá bom? Seno é o oposto pela hipotenusa, esse é o só. Depois o K, cosseno, é o adjacente pela hipotenusa. E por último, o toa, nós temos que a tangente é o oposto pelo adjacente. Só que à toa. E já vamos aplicar o que nós vimos até agora para você entender isso aqui, é muito fácil. Temos um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui de cima ele é um ângulo reto, é de 90 graus. Conhecemos um dos lados desse triângulo, que é a hipotenusa. Veja que esse lado aqui, que eu sei que mede 10, está oposto, está de frente para o ângulo reto. Então, é a hipotenusa do triângulo retângulo. E conheço também um dos ângulos. Sei que mede 30 graus esse ângulo aqui. Temos que encontrar a medida dos dois catetos do triângulo. Primeira coisa, esse cateto X ele vai ser oposto ou adjacente? E o Y vai ser oposto ou adjacente? Como o ângulo que nós conhecemos a esse ângulo aqui, é com ele que a gente vai trabalhar. Então eu analiso com relação a esse ângulo, qual cateto é oposto e qual é adjacente. Dessa forma, nós sabemos que o X ele vai ser o oposto, porque é o cateto que está de frente para o ângulo, e o Y vai ser o adjacente, é o que está junto desse ângulo.
Lembra aquilo que eu falei lá no início da aula? Aqui na trigonometria do triângulo retângulo, a gente sempre vai trabalhar com um ângulo e um lado para encontrar o segundo lado. Essa é a característica. É exatamente o que acontece aqui. Eu conheço um lado e um ângulo. Assim, eu encontro o segundo lado e depois encontro o terceiro. Já coloquei aqui as 3 razões trigonométricas pra gente, acabamos de vê-las. Eu só que à toa, né? Lembra disso? O seno de um ângulo é o oposto pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pelo adjacente. Dessas 3 razões trigonométricas, qual que é interessante eu usar na situação que eu tenho aqui? Bom, só não é legal eu usar a tangente, porque a tangente vai dividir o oposto pelo adjacente. Então eu divido justamente os 2 catetos que eu não conheço. Aí não é legal. Mas eu posso usar tanto o seno quanto o cosseno, porque eles têm a hipotenusa que eu conheço. Assim, só vai sobrar o cateto que eu quero encontrar. Vamos usar o seno, pode ser. Temos que o seno do ângulo, no caso o nosso ângulo é o 30 graus, então eu tenho aqui seno de 30 graus, igual cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Seno de 30 graus, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? O seno, o cosseno e a tangente dos ângulos, eles têm valores tabelados. O que isso quer dizer? Qualquer ângulo que eu pegue, ele tem um valor que é o seu seno, tem um valor que é o seu cosseno e tem um valor que é a sua tangente. Professor, eu tenho que conhecer esses valores? Você tem que conhecer apenas dos 3 ângulos notáveis, tá? O de 30 graus, o de 45 graus e o de 60 graus. São os ângulos que vão aparecer nas questões. Tirando esses 3 notáveis, não se preocupa, tá? Se você tiver que usar um seno, um cosseno ou uma tangente, aí a questão ela vai te informar. Mas esses 3 notáveis aqui, você tem que saber. Temos aqui então a tabelinha que fornece justamente isso. Muitas provas até dão essa tabelinha no formulário, mesmo assim você tem que conhecer esses aqui. Olha só, o seno de 30 graus ele é 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 dividido para 2. E o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Depois o cosseno. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E por último, a tangente. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1 e tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Professor, como é que eu vou lembrar dessa tabelinha, cara? Eu tenho agora uma musiquinha maravilhosa para você, na verdade, construir a sua tabela. Aqui a tabela já está pronta, mas através da musiquinha, acompanhando a letra, você consegue montar a tua tabela. É uma musiquinha bem clássica, talvez você já conheça. Se você não conhece, melhor ainda. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que montar a tua tabela. Então você vai construir como ela está aqui. Primeira coluna 30 graus, segunda coluna 45 e terceira coluna 60 graus. E as linhas com as razões trigonométricas. Primeira linha o seno, segunda linha o cosseno e a terceira linha a tangente. Vem comigo. Você vai começar assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora que nós sabemos que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, como é que vai ficar? Eu tenho 1 sobre 2 igual a x sobre 10. Uma igualdade de 2 razões é o que eu chamo de proporção. É só multiplicar cruzado. 2 vezes x é igual a 1 vezes 10. Isolando o x, nós temos o 2 multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido para 2 fica 5. X é igual a 5 metros. E agora, para achar o y, como é que a gente vai fazer? Tem 2 formas. Dá para aplicar teorema de Pitágoras, porque conhecendo o x eu conheço dois lados do triângulo, eu consigo achar o terceiro. O Pitágoras funciona para isso. Ou, uma forma mais fácil de fazer é só aplicar outra relação trigonométrica, né? Vamos pegar, por exemplo, o cosseno do ângulo que nós temos ali. Se eu pegar o cosseno de 30 graus, é só eu fazer o cateto adjacente, que é justamente o y que eu quero achar, dividido pela hipotenusa, que é 10.
Qual que é o cosseno de 30? Vamos lá para a tabelinha. Raiz de 3 sobre 2. Eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 10. Multiplico cruzado, 2 vezes y, igual a raiz quadrada de 3 vezes 10, 10 raiz quadrada de 3. Isolando o y, fica 10 raiz de 3 dividido para 2. 10 dividido para 2 fica 5. O y é 5 raiz quadrada de 3 metros. Poderia ter aplicado a tangente também. Eu poderia ter feito tangente de 30 graus igual ao oposto x, que eu sei que é 5, dividido pelo adjacente y. Tangente de 30 igual a 5 sobre y, você vai encontrar esse mesmo valor aqui. Essa foi a nossa primeira aula da trigonometria com a trigonometria no triângulo retângulo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal. Fique agora com a aula de exemplos. Valeu!